queridos, é o poder de Deus, o dunamis, o power de Deus. E para adentrar no poder de Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, obedecer e praticar aquilo que Deus está falando. Bom dia, bom dia! Shalom, povo de Deus! Shalom, exército de transfiguradas no Senhor, bom dia! Apocalipse 2, versículo 7 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O capítulo 2, versículo 29 diz de novo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois, Apocalipse 3, versículo 6, e diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã. Está diante do Senhor a tua palavra. Enche o nosso coração com o rema do céu. E que nós saímos daqui com o nosso coração transformado pelo Senhor. Que nós saímos daqui para entender a tua palavra, compreender os teus caminhos e colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Oramos em nome de Jesus. Olha só, a palavra que nós lemos aqui nessa manhã fala a respeito de Deus estar falando, e ele fala a respeito de aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem muitas pessoas, queridos, que estão ouvindo uma ministração, ouvindo um conselho, ouvindo uma orientação. Mas essas pessoas muitas vezes passam uma vida inteira ouvindo e elas não praticam a palavra do Senhor. Você vê em várias partes da palavra onde o povo de Deus, eles ouviam os conselhos dos profetas, eles ouviam as orientações que Deus estava dando, mas eles não obedeciam. Então, quando eu ouço e não obedeço, é como se eu não tivesse ouvido. E essa palavra, Deus está ministrando às igrejas. Deus está ministrando a respeito de acontecimentos. Deus está falando. E nessa manhã, eu quero focar em Deus está falando. E a minha pergunta para você é: você está ouvindo e praticando aquilo que Deus está falando? Deus está ministrando, Deus está orientando, Deus está direcionando. Queridos, Deus fala o tempo inteiro. Deus fala por meio dos sinais. Deus fala por meio da palavra escrita e pregada. Deus fala por meio da revelação. Ele pode trazer alguém para entregar uma revelação para você. Eis que te digo, vaso. Deus fala por meio do testemunho interior. Uma voz que está aqui dentro de você e fala com você. Fala. Deus está falando. Deus usa pessoas para falar conosco. Queridos, quando Deus quer falar comigo, é impressionante. Eu vou assistir alguma coisa, Deus fala. Eu vou conversar com alguém, a pessoa não está sabendo de nada, ela começa a falar algo que está totalmente conectado com aquilo que Deus quer ministrar no meu coração, que Deus quer ministrar na minha vida. E nós precisamos ampliar a nossa visão para entender que Deus está falando. E a pergunta para você precisa ser: eu estou escutando a voz de Deus? E eu estou obedecendo aquilo que Deus está falando? Eu li 3 passagens que diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra ela nos conta de um profeta que ele já estava envelhecido. Era o profeta, o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele estava velho, a palavra fala. Ele estava cego, ele não conseguia enxergar mais. A sua visão era muito pequena. E o profeta, aquele sacerdote, ele estava gordo. Ele não tinha mobilidade. E tudo isso, queridos, fala das questões espirituais. Ele não conseguia ver direito, ele não conseguia caminhar, ele não conseguia ouvir direito. E o que ele ouvia, ele não obedecia. E Deus levanta uma criança, naqueles dias, por nome de Samuel. E é por isso que a gente ouve louvores como um louvor que tem alguns anos que diz: a geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Deus, ele levanta uma criança. Porque tinha um sacerdote que não ouvia o Senhor. Queridos, tem pessoas que têm um título, mas ela não ouve, ela não escuta a voz de Deus. Tem pessoas que elas
Elas são crentes de muitos anos. Ah, é porque eu tenho 20 anos na presença de Deus. Porque eu tenho 30 anos. Só que não faz diferença nenhuma. Tem um monte de tempo que tá lá, mas não faz diferença nenhuma. Tá andando em círculo, tá cego, tá gordo, tá surdo. Não se move debaixo da unção do Espírito de Deus. Não cresce. Não enxerga aquilo que Deus está fazendo. Não ouve aquilo que Deus está falando. E é preferível, queridos, ser uma criança simples, que ouve a voz do Senhor, que obedece à orientação do Espírito Santo, do que ser um sacerdote paralisado, cego e surdo. Alguém que não se move debaixo da orientação de Deus. E a palavra de hoje, nessa manhã, para mim e para você, é: eu estou falando, vocês estão me ouvindo, vocês estão colocando em prática aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu estou orientando. O Senhor está dizendo para mim e para você qual é a área da sua vida que eu estou te dando orientação e que você está estagnada, está paralisada. Aonde eu estou dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Você precisa escutar a voz do Senhor, entender e colocar em prática. Deus, queridos, ele vai falando nas nossas vidas do cuidado dele, do zelo dele, do amor dele, da compaixão dele. E é interessante, porque Deus, ele fala por meio de detalhes. Quem estava aqui, acho que ano passado, eu preguei a respeito de Deus. Deus fala em todo lugar. Deus está falando em todo lugar. E eu tenho o hábito de buscar o falar de Deus. Eu olho para os pássaros e eu falo: Deus está falando. Se entrou uma esperança aqui dentro, eu falei: Deus está querendo falar. Outro dia, aonde eu ia, tinha 2 borboletas. Eu falei: Deus está falando comigo, que Ele vai trazer transformação dupla na minha vida. É. Você precisa estar atento ao movimento da vida, das coisas. Às vezes Deus está te dando uma orientação. Tem momentos que Deus está dizendo: não vai, para, não faça. Eu tive uma experiência há poucos dias atrás. Eu fui fazer uma negociação com uma pessoa, e toda vez que eu ia fazer a negociação com essa pessoa, dava errado. Toda vez que eu ia fazer a negociação, dava errado. Eu não tinha como ir, eu não tinha como fazer, eu dava um imprevisto. Parecia até que eu não queria fazer, mas eu queria fazer o negócio com essa pessoa. Era uma compra, era uma encomenda, e essa pessoa precisava me entregar a compra. Mas tudo não cooperava para eu negociar com essa pessoa. Só que eu não me atentei que aquilo era Deus dizendo assim: não vai, não quero que você faça, você vai entrar em um processo desnecessário para sua vida. Ali era Deus me falando. Era Deus me falando, era Deus me orientando, era Deus me direcionando. Só que eu ouvi? Não ouvi não. Não ouvi não. Eu insisti. E eu falava assim: ô fulano, eu não consegui, mas eu vou me empenhar. E teve um dia que eu acordei, eu falei assim: eu vou lá hoje para fechar esse negócio. Fui lá e fechei o negócio, fiz a encomenda. Tu me entregou a encomenda que você nem sabe o que é? Nem essa pessoa. E eu paguei a metade do dinheiro. Pensa num chá que eu levei. Num chá de cadeira. Num chá de estresse. Num chá de ligação. Pensa que eu ligava: fulano, tá pronto. Não atendia, chegou, aí não queria atender mais. Mandava mensagem, não ouvia as mensagens. Foi isso. No final das contas, eu falei: Deus, me perdoa. Porque o Senhor, de alguma forma, fechava todas as portas. E eu insisti de entrar por uma porta que o Senhor estava fechando. Eu não me atentei, queridos, que Deus estava falando. E eu entrei em um lugar que não é para ter entrado. Pensa num estresse. E aí eu pedi perdão pro Senhor. Eu falei: Deus, me perdoa. Porque eu não entendi. Eu ouvi, mas não entendi. E eu não pratiquei. Eu acabei enfiando o pé pelas mãos. E ali, queridos, eu peguei e mandei mensagem para essa pessoa. Eu falei assim: a partir de hoje eu não mando mais nenhuma mensagem pro senhor. Né? Esse dinheiro que eu paguei pro senhor não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Isso foi uma experiência que Deus me deu, porque Ele estava me mostrando que não era para eu fazer negociação com o Senhor, e eu fiz. E essa é uma grande experiência, né, que eu vou levar para minha vida. E a partir de hoje eu não entro mais em contato com o Senhor. Pronto. E ali eu falei assim: Senhor, agora eu me desligo dessa pessoa. Se Ele me pagar o dinheiro, bem. Se Ele não me pagar o dinheiro, amém. E eu disse para Ele: a vida é uma semeadura. Falei exatamente assim: a vida é uma semeadura. Esse dinheiro não vai fazer diferença para mim. Mas na sua semeadura vai fazer. Vai fazer total diferença. Porque você tá dando um golpe. Não é em qualquer pessoa não, tá?
Quem cuida de mim é Deus. Pronto. Deixei pra lá, esqueci aquele negócio. Joguei no lago do esquecimento. E eu falei assim, rapaz, entendi, Senhor. Entendi que eu preciso estar atenta pra ouvir a sua voz. Queridos, eu já sabia de tudo isso que eu tava pregando pra vocês aqui. Já sabia de cor e salteado. Mas eu queria entrar numa porta que Deus estava dizendo, não é pra entrar. Os sinais, tudo estava dizendo, Deus estava falando. Quem foi que não ouviu? Dona Bonita aqui que não ouviu. Não ouvi, não. Poucos dias depois, o moço me mandou mensagem e devolveu meu dinheiro. Eu falei, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas quantas pessoas estão aqui que entraram em lugares, em portas que Deus não tinha abrido para você? Porque você não conseguiu escutar. Na verdade, você ouviu. Mas você disse assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, bobagem, eu vou fazer. E você entrou em lugares que não era para entrar. E você tomou decisões que não era para tomar. E você está vivendo coisas que não é castigo de Deus, não, queridos. Isso é consequência de decisões. E uma das coisas mais importantes da nossa vida é ouvir Deus. É ouvir. É escutar a voz de Deus e obedecer aquilo que Deus está orientando. Essa semana eu tava fazendo uma nova mentoria que é só para quem já é aluno, né? Que é o Crie Seu Futuro. É uma mentoria de meta, de objetivo, de crescer, de ampliar. Então, antes eu trabalhava com empresas, né? Com desenvolvimento. E palestra, com essas coisas. E eu gosto muito dessa área. E aí, uma pessoa falou assim, pastora, mas e se eu errar? Eu falei assim, minha filha, deixa eu te falar, eu também erro. Uma das maneiras, queridos, da gente diminuir as nossas falhas e os nossos erros é na presença de Deus. Eu quero dizer pra você, você ainda não experimentou o que é ser um empresário na presença de Deus. Você não experimentou, não. Você ainda não experimentou o que é ser um profissional na presença de Deus. Um profissional que escuta a voz do Senhor. Um empresário que ouve o que Deus está dizendo, queridos. Eu quero dizer pra você que Deus, Ele quer fazer parte das pequenas, das médias e das grandes coisas da sua vida. Deus, Ele não quer só fazer parte das grandes coisas, não. Deus quer fazer parte da sua história. Deus decidiu morar dentro de você. Deus decidiu ter relacionamento com você. Esse relacionamento, ele não se restringe apenas a grandes coisas, mas a pequenas, a detalhes. Sabe o curso que você está fazendo? Deus quer te ajudar. Deus quer te dar ideias. Deus quer te dar sabedoria. Deus quer te dar inteligência mais do que os reis da terra. Deus quer te dar ideias criativas. Deus quer te dar força, ânimo para implementar essas ideias. Deus quer te dar portas que ninguém ainda enxergou, mas que você chegou na frente porque você ouviu, escutou a voz de Deus. Queridos, escutar a voz de Deus é uma das coisas mais poderosas que você vai fazer na sua vida, na sua história. Porque quando você escuta a voz de Deus, você é orientado no seu casamento. Você é orientado para educar os seus filhos. Você é orientado para os seus negócios. Você é orientado no relacionamento com seus amigos. Você é orientado no que você vai doar, vai deixar de doar. Você é direcionado pelo Senhor. O Espírito de Deus, ele vai se movendo através de você. Ele fala, vai, volta, vem, aqui. Olha essa oportunidade. Olha essa porta. Queridos, já tinha 20 anos que eu orava pela minha casa. 20 anos. Não é pouco tempo, não. 20 anos orando, Senhor. Eu morava num lugar, queridos, que eu odiava o lugar. Eu chorava todos os dias. Eu tive crises dentro daquele lugar. Eu tive surtos dentro daquele lugar. Eu pensei que eu ia enlouquecer, literalmente. Eu tinha vontade de entrar no mato, gritar até não ter mais forças. Eu era crente. Era. Mas muitas vezes eu lia. Eu estudava. Eu jejuava. Eu buscava. Mas eu não entendia o poder de Deus nem a simplicidade do Evangelho. É porque às vezes parece que não combina poder de Deus e simplicidade. Mas Deus, ele é simples, mas ele é poderoso. Ele é simples, mas ele manifesta poder. É o Evangelho não de argumentos humanos, mas é o Evangelho do poder de Deus. Argumento humano eu tenho um bocado, mas eles nunca me tiraram do lugar. O que nos tira do lugar, queridos, é o poder de Deus, o dunamis, o power de Deus. E para adentrar no poder de Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, obedecer e praticar aquilo que Deus está falando. Anos orando. Deus não está me ouvindo. Eu falava. Deus não me ouve. Deus não me ama. A vida é muito difícil. Eu não suporto mais. Queridos, o meu lamento, a minha lamúria, o meu choro
Não mudou nada na minha vida. Agora, quando eu me levantei, que Deus disse pra mim, se você te mostrar frouxa, no dia da sua angústia, sua força vai ser pequena. Eu levantei rapidinho, do meu lamento, da minha lamúria, da minha murmuração. Eu não orava não, gente, eu murmurava. Aquilo não era oração, não. Mas eu precisei aprender. E é por isso que eu ensino pra vocês todo dia, sabe? Porque ninguém me ensinou, não. Eu tive que me virar nos 30, eu tive que comprar um monte de curso, um monte de livro, eu tive que correr atrás das coisas. Tive que parar pra entender que Deus estava falando e que eu precisava ouvir. Mas não era apenas ouvir, era colocar em prática. Era dar um passo após o outro. E eu visualizava aonde eu queria morar. Queridos, impossível, impossível. Mas eu sirvo o Deus do impossível. Nós somos veste. Eu sirvo o Deus do impossível. Era impossível, impossível. Se tinha um negócio impossível, eram as coisas que eu pensava. Queridos, durante muitos anos, eu não contava pra ninguém projetos, sonhos, o que eu pensava. Meu Deus! Mas você também ainda nem tem ideia do que eu... Gente, eu tenho uma mente, assim, incrível. De visões. E quando alguém entregava assim, minha irmã, Deus está dizendo que Ele vai fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pede ou pensa. Eu falo, meu Deus, será que essa pessoa tem noção do que está na minha cabeça, gente? Sobrenatural. Minha mente é uma coisa assim, que é inexplicável. E eu lembro que eu via, eu morando em um lugar, e eu via o mar inteiro desse lugar. Eu tinha uma torre de oração, eu me via. Impossível, impossível. Mas um dia eu estava orando, bem na pandemia, estava orando, de joelhos no pé da minha cama, orando, buscando o Senhor, tendo comunhão com Deus, orando em línguas, tendo o meu devocional com o Senhor. E enquanto eu estou no devocional, Deus fala assim, levanta e liga para fulano. Eu ouvi a voz de Deus. Pastora, você ouviu aqui? Não, eu ouvi aqui, ó, aqui dentro. Levanta e liga para fulano. Eu levantei e liguei para fulano. Quando eu liguei, ele já falou assim, pastor, aquele terreno que a senhora queria, o homem tá vendendo. Pergunta pra mim se eu tinha dinheiro? Também não. Eu tava em plena pandemia, as nossas empresas tinham parado e eu trabalhei muito durante a pandemia pra gente manter as coisas básicas. Eu trabalhei muito, eu dei aula, eu fiz treinamento, eu fiz atendimento individual, foi muito pancada. E ali, eu fui ver esse lugar. E quando eu cheguei nesse lugar, queridos, eu ouvi a voz do Senhor, eu liguei pra uma pessoa, ele me falou do terreno, eu fui ver o terreno. Eu fui ver. Eu não tinha um recurso financeiro, mas o mesmo pai que disse pra eu levantar, o mesmo pai que disse pra eu ligar, eu sabia que ele era o mesmo pai, que ia me dar condição de... Não sei como é que era, não sei. E quando eu entrei naquele lugar, eu pisei os meus pés ali. E eu comecei a chorar copiosamente. Quando eu pisei os meus pés, eu já tirei a sandália, porque a palavra de Deus diz aquilo que você pisar com seus pés, o Senhor vai te dar como herança. Eu já tirei minha sandália, já pisei. E eu comecei a chorar. Eu chorei 5 vezes dentro desse lugar. E meu filho do meio foi comigo e ele falou assim, mãe, você tá doida? Você tá chorando por quê, mãe? Eu falei, porque esse aqui é o lugar da minha casa! Esse aqui é o meu lugar! Eu vi, queridos, durante muitos anos antes. Não é, amigo Serginho? Durante muitos anos antes. Meu amigo, eu vi isso muitos anos antes. Quantas pessoas, queridos, teriam permanecido vendo, orando e acreditando durante década? 2 décadas. Sabe o que eu vejo hoje? Que as pessoas ouvem a voz de Deus, elas não escutam, elas não colocam em prática, porque elas não creem. Elas não conseguem acreditar. E meu filho falou assim, mãe, você nem sabe o preço. Eu falei, o preço eu não sei mesmo não. Na verdade, nem era o dono que estava mostrando, era um amigo do dono. Como se fosse um corretor. Mas eu sabia que era meu. Eu tinha ouvido a voz do meu pai. Eu tinha ouvido a orientação do meu pai. Eu sabia o que eu tinha pedido para ele. Eu sabia que aquilo que era impossível para mim é possível para ele. Queridos, Deus, ele fala, ele ministra. Ele tá falando por meio dos sinais no céu, na terra, os animais, a palavra, as pessoas. Ele está falando, ele está ministrando, ele está te orientando, ele está te direcionando. Você precisa estar atento à voz do Senhor. Às vezes tem um negócio que Deus quer te levar para esse negócio. E você diz assim, você disse para você mesmo, ontem uma pessoa me mandou mensagem e disse assim, pastora, eu quero muito fazer a mentoria, mas eu não tenho condições. E eu pensei comigo, vai continuar sem ter. Parabéns, já declarou. Vai continuar sem ter. Agora, quando eu olho para alguma coisa, eu digo, eu quero muito fazer. E na autoridade do nome de Jesus, eu vou fazer.
Ah, como? Não sei. Não sei não. Essa parte não me pergunta. Essa parte do como eu não sei. Mas eu vou fazer. Ontem eu tava mostrando algumas coisas pra uma pessoa que eu levei pra ver a construção. E ela falou bem assim pra mim, como que você vai fazer isso? Eu falei, rapaz, não sei não. Mas vou fazer. Eu não tenho a mínima ideia como. Mas o pai que me deu as ideias vai me dar o como. E eu disse pra pessoa assim, muda a sua forma de falar. Porque quando você muda a sua forma de falar, é porque você crê no Deus que pode sustentar você. Eu não tenho recursos, como eu gostaria. Mas o meu pai é rico, ele tem. Então eu falo, pai, manda os recursos que são seus pra sua filha aqui. Tamo junto. Nós precisamos ouvir, escutar a voz do Senhor, obedecer e praticar. A palavra de Deus, ela nos diz, tudo o que você pedir em oração crendo que já recebeu, assim lhe será feito. Se você acreditasse só nesse versículo, se você colocasse em prática só esse versículo. Teve um ministério que foi forjado só nesse versículo. Tenha fé em Deus. Se você disser a esse monte, se lança daqui, se lança no mar, ele vai fazer. Tudo que pedir em oração, crendo que já recebeu, assim te sucederá. Um ministério do Kennedy Hagin foi todo baseado nesse versículo. Ele viveu milagres, prodígios, maravilhas, prosperidade de Deus, crescimento. Até hoje, o filho dele, o Kennedy Hagin Jr., tá pelo mundo, ministrando a palavra de Deus, o evangelho, livros e livros e livros, ministrações e ministrações. Várias pessoas sendo influenciadas. Ele morreu. Tem décadas que o Kennedy Hagin morreu. Mas o legado que ele deixou, porque ele ouviu, escutou a palavra de Deus, colocou em prática, se tornou uma realidade no reino físico. E até hoje, essa palavra continua reverberando através das gerações. Quando você ouve e pratica a palavra de Deus, você começa a criar uma nova realidade. Talvez você esteja aqui nessa manhã e Deus quer confrontar você. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você tenha tido a oração que eu tinha antes. Ai, que Deus não tá me ouvindo. Ai, que é muito difícil. Ai, que nada pra mim dá certo. Ai, que não tá funcionando. Deus tá dizendo pra você. Pega a minha palavra. Creia nela. Coloca no seu coração. E através daquilo que entrou em você, comece a praticar. Comece a dar passos. Comece a praticar a palavra de Deus. Coloque em prática. A primeira coisa que eu quero te dizer para praticar é a declaração da palavra. Quando você declara aquilo que você acredita, você vai indo, talvez você não acredite agora, mas você vai declarar até que você creia, até que você rompa uma barreira de incredulidade. Queridos, muitas pessoas não têm vivido o mover de Deus por conta da barreira da incredulidade, que tem aprisionado você e mantido você aprisionado durante anos. Ah, eu sou crente jurássico, eu tenho 30 anos. Grandes coisas. Não vive nada que deveria viver. Eu fui comprar uma casa com meu esposo e Deus falou que não era aquela que ele queria pra mim. Consegui comprar outra casa e essa Deus tem me abençoado em tudo. Eita glória, Deus seja louvado. É isso aí que Deus faz. Até o pedreiro ele escolhe. Detalhes. Essa semana, pra terminar, eu faço almoço todo dia, né? Eu faço comida todo dia. E tenho orado, pedido ao Senhor pra que traga uma pessoa pra me ajudar. Inclusive fazer comida. Tem uma pessoa que vem 2 vezes na semana, mas não mexe com comida. E eu faço comida todo dia. E eu desci pra fazer a comida. Na hora que eu desci pra fazer a comida, eu falei assim, ai, que vontade de comer uma batata recheada. Batata recheada que minha sogra fazia. Fazia batata, uma batata... Ela cozinhava a batata, cortava no meio, colocava presunto e queijo, passava no ovo e na... Já tô dando a receita. No ovo e na farinha de rosca. E ela fritava essa batata. Pensa uma batata mega maravilhosa. Você não tem noção dessa batata, como que fica. E aquilo me deu vontade de comer a batata. E aí... Eu falei assim, não vou fazer não. Vou fazer a comida normal. Fiz a comida normal, comi. Só que eu não falei pra ninguém. Só pra Deus. Que eu queria comer a batata. Aí terminei de fazer a comida, a gente almoçou. Organizei rapidinho ali as coisas, subi pra atender. Atendi a tarde toda. Trabalhei a tarde toda, depois trabalhei a noite toda. Finalizei meu trabalho 23 horas. 23 horas finalizei a jornada daquele dia. E... meu marido mandou perguntar, vê lá se a sua mãe já terminou. Aí meu filho chegou, mãe, já terminou? Eu falei assim, já, só tô mandando aqui as atividades pro pessoal da mentoria e já vou descer pra jantar. Só que eu não sabia o que eles tinham feito pra jantar. E meu marido, ele tava lá me esperando, ele não jantou e ele tava me esperando. Aí quando eu desci, gente, sabe o que tava lá? A batata recheada. Sabe o que tava lá? A batata pronta, recheada, maravilhosa. Igualzinho eu tinha falado com Deus. Eu não falei com meu marido, não falei nada. E ele ainda tava me esperando pra jantar junto comigo. E quando... aquela batata tava lá em cima da mesa, eu fiz uma festa que você não tem noção. Eu fiz uma festa como se eu tivesse ganhado um carro. Eu fiz uma festa, sabe por quê? Porque eu quero dizer pra você, seja um terreno, seja milhões, seja uma batata.
É a forma de Deus dizer, eu tô com você, eu cuido de você. Eu cuido dos detalhes. Querido, talvez você esteja aqui nessa manhã e você tem clamado ao Senhor por uma grande porta. E você tem perdido, às vezes, as pequenas coisas que Deus tem ministrado ao seu coração. Às vezes você tem perdido a forma como Deus tem falado com você. A forma do zelo de Deus, do cuidado de Deus. Nós precisamos, queridos, estar atentos. Deus está falando. Aquela batata era uma coisa tão simples. Mas foi uma forma de Deus dizer assim, ó, eu estou cuidando de você. O cuidado de Deus. O zelo de Deus. Deus está falando. E uma batata, Deus fala. Com um animalzinho, Deus fala. Detalhes. Eu quero que você saia daqui dessa live hoje para parar, analisar, perceber em qual área da minha vida Deus está falando e eu não estou percebendo. Nessas decisões que eu vou tomar, como eu posso ouvir Deus, para que eu adentre no centro da vontade dele. Talvez tenha portas que ele está fechando, ele está dizendo, não quero você lá. E você está insistindo, como eu insisti. E tem portas que Deus abriu para você. E você fala, não tenho condições. Como que eu vou fazer? E Deus está dizendo para você nessa manhã, não se preocupe com como, só vai. Só caminha. Moisés, ele estava na frente do Mar Vermelho. E ele começa a clamar ao Senhor. E o Senhor diz para ele, o que você está me clamando, Moisés? Estende o seu cajado. Bora, caminha. Tem momentos, queridos, que é momento de clamar. Mas tem momentos que é momento de marchar. Deus está falando. Você precisa ouvir o que ele está falando. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã. Rafa disse que não está conseguindo, está caindo. Qualquer coisa você assiste mais tarde lá no YouTube, Rafa. Vamos orar nessa manhã? Pai, nós oramos. Nós queremos te agradecer. Porque o Senhor é o Deus que fala. O Senhor é o Deus que ministra. Seja nas pequenas, nas grandes coisas. Nós vemos que o Senhor está falando. O Senhor fala por meio do testemunho interior. O Senhor fala por uma voz audível. O Senhor fala por meio dos sinais. O Senhor fala por meio da tua palavra. O Senhor fala por meio dos profetas, dos pregadores. Ah, Deus, abre os nossos ouvidos nessa manhã. Enfatá de Deus sobre nós. Que se abram os nossos ouvidos. Não apenas, ó Deus, para que nós sejamos ouvintes. Não queremos ser apenas ouvintes. Aqueles que ouvem semana após semana, dia após dia, e não colocam nada em prática. Nós queremos ser os praticantes da tua palavra. Nós queremos te ouvir e obedecer. Nós queremos ser conduzidos pelo teu Espírito. Enfatá sobre nós, Senhor. Que se abram os nossos ouvidos. Que se abram os nossos olhos. Que se abram os nossos sentidos. E que nós saiamos daqui desse lugar para entender, para ser perceptivos as tuas orientações, a tua voz, a tua direção. Senhor, que nós possamos perceber hoje portas que o Senhor está abrindo. Mas que nós possamos perceber hoje portas que o Senhor está fechando. Que nós possamos perceber hoje, Senhor, a tua direção, a tua orientação, o teu plano, o teu projeto. Ah, Deus, nos coloca no centro da tua vontade. Que o teu reino venha sobre as nossas vidas e se estabeleça sobre nós. Oramos Efatá nessa manhã. Olhos, ouvidos e sentidos. Para ser totalmente conduzidos pela tua presença. No nome de Jesus. Amém e amém. E louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Deus seja louvado na sua vida. Lembrar que na próxima terça-feira eu não vou fazer o nosso aulão, tá bom? Agora, nossas lives eu vou só confirmar a partir de domingo. Pra gente tá se organizando aí. Deus vai dar, sim, condição. Mesmo que eu tenha que mudar o horário da live pra mais cedo um pouquinho, pra conseguir fazer, tá bom? Mas o máximo que eu puder me organizar lá, eu vou passar 10 dias em São Paulo em um treinamento de alto impacto emocional, em um treinamento, em uma formação. Tô fazendo mais uma formação. Um cuidado de Deus, foi um presente que Deus me deu, incrível. Que presentão, pensa no presente de Deus pra minha vida. De uma forma sobrenatural. E um presente de Deus. Eu teria que pagar muito, 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 muito. Deus me deu a oportunidade de pagar como se fosse 1/3 da formação em si, de tão abençoado que foi o processo. E eu creio que vai ser bênção no nome de Jesus, tá bom? Então,
Ó, o Leucimar falou que enquanto eu orava, Deus me deu uma frase. Ele disse que falava através das pequenas coisas, mas ele se revela nas coisas grandes. Ou seja, o grande é para a glória dele, com certeza. Toda vez que Deus levanta alguém, é para honrar o nome dele, é para a glória dele. Meu pé de jambo aqui, ontem eu tava olhando, tem muito jambo. Eu nunca vi. Essa safra, eu nunca vi um negócio daquele. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que arrumar a gente pra comer esse jambo. Que eu não gosto muito de jambo, não. Ou Eugênio, não sei qual é o nome que você chama aí. Mas tem um monte de gente que gosta, vou ter que arrumar um monte de gente. Ó, assim, muito, 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 muito. E quando o jambo, ele faz aquilo que Deus comissionou ele fazer, é o propósito do jambo, é florescer e é dar muitos frutos. Quando você dá muitos frutos, é pra honrar o nome de Jesus, tá bom? Beijo com cheiro, meu povo. Um dia de excelência. Vou trabalhar. O negócio aqui vai começar mais cedo hoje. Viu? Beijo. Um cheiro.